Olá, cuidador! Hoje eu quero trazer para você uma informação muito importante que eu vejo muitos cuidadores aí me perguntar. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar. Fique aqui comigo que eu quero te mostrar uma coisa que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Olha só, meu nome é Monalisa Cajueiro, eu sou enfermeira, eu sou gerontóloga, eu moro em Minas Gerais, em Sete Lagoas, e eu tive uma empresa de home care que trabalhei com cuidadores de idosos há mais de 10 anos. E dentro da minha experiência, trabalhando com os cuidadores, eu vi essa dificuldade, muitas vezes, do cuidador saber precificar os seus serviços. O que é isso? Eu vejo muitos cuidadores, até hoje eles falam isso comigo, mesmo não tendo mais essa empresa de home care. Hoje eu trabalho estritamente com treinamento para cuidadores, né? Treinando cuidadores, capacitando eles aí para o mercado de trabalho. Mas eu vejo muito essa dificuldade dos cuidadores falarem assim comigo, assim, Monalisa, eu consegui um plantão, eu consegui um trabalho, estão querendo me contratar, qual que é o valor que eu dou? O que você me fala? Eles estão me perguntando qual que é o valor do meu plantão, do não sei o que, aí eu falo, pera aí. Primeiro eu queria te explicar o seguinte, que valor é diferente de preço. Valor é uma coisa, preço é outra, e eu vou te explicar tudo isso aqui. Mas eu queria te mostrar o seguinte, olha, dentro da sua precificação, existem 3 modalidades de trabalho que o cuidador de idosos pode atuar. E é isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Então, fique comigo aqui até o final. Eu vou te ensinar 3 modalidades diferentes para que você mesmo escolha. Eu não estou aqui para decidir para você e nem te induzir a escolher de uma forma ou de outra. Eu vou colocar cada uma, vou pontuar os prós e os contras de cada uma delas, e você vai escolher e vai chegar à conclusão qual que é o melhor para esse momento que você está vivendo. No finalzinho do vídeo eu vou te mostrar uma planilha, a planilha que eu mostro dentro do meu curso Cuidador, onde os cuidadores, os alunos conseguem fazer aí uma simulação para saber dos valores que ficam melhores para ele, o resultado que fica melhor no final. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para o assunto da conversa, eu falei que preço é diferente de valor, e é diferente mesmo, tá bom? Deixa eu te explicar. Quando a pessoa pergunta por quanto que você cobra pelo seu serviço, qual é o número que você vai dar? Esse número, né? R$120 no plantão, 200, 300, seja o que for, esse número é o seu preço, é o preço que você dá. Valor, o nome mesmo já diz, valor, é algo de valor, é muito maior. Valor é quando você agrega serviço para a sua composição de custo ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de valor. Quando a pessoa te contrata, ela está te contratando por quê? Talvez porque você chegou com uma boa referência, talvez porque você chegou com um certificado e disse que você fez um bom curso. Ah, eu vou contratar ali a fulana porque ela tem um curso de cuidador de idosos. Vou contratar a fulana porque ela veio por uma indicação. Isso é valor. Ah, eu vou contratar porque ela me falou que ela tem tantos anos de experiência. Ah, eu vou contratar ela porque ela falou que ela já cuidou de uma pessoa com Alzheimer. Minha mãe tem Alzheimer, então eu acho que vai ser mais fácil ela lidar, porque ela já passou por essa experiência. Vou contratar ela porque ela falou que ela tem um curso de primeiros socorros também, tá vendo? Então, todas essas informações agregam para você. Isso é valor. Então, valor é tudo aquilo que você pode contribuir para poder ajudar, inclusive, a aumentar a sua hora de trabalho, aumentar o seu preço. Então, com certeza, uma coisa está ligada na outra. Quando você tem mais valor para poder agregar no seu serviço, com certeza, o número, né? O número que você vai dar ali do seu preço vai ser maior, né? Claro. Então, pensa bem comigo. Se você tem 2 pessoas para contratar, aquela que está acabando de fazer um curso que ainda não tem muita experiência, né? Talvez está um pouco mais insegura, e aquela que já tem 10 anos, 20 anos de profissão, que já tá, você acha que o preço vai ser o mesmo? Não vai. Porque uma traz mais valor do que a outra. E tá tudo certo, gente, não tem problema. Até porque tudo tem um tempo de maturação também, não é verdade? Então, se você tá começando agora, acabou de fazer um curso, calma, é aos pouquinhos, né? À medida que você for trabalhando, for pegando nome, for pegando referências, as pessoas forem te indicando, o seu valor vai aumentando também, e, consequentemente, a sua hora. Mas, então, guarda isso aí com você. O seu preço é algo que você vai dar em termos de número, e valor é tudo aquilo que você agrega para ele, né? Às vezes também não tem só a ver com experiência, né? Tem muitas coisas que é valor para o outro que está ali. Por exemplo, flexibilidade. Flexibilidade é um valor, sabia? Na minha empresa mesmo, de home care, eu muitas vezes queria contratar cuidadores que tinham essa flexibilidade de horários, né? Por exemplo, você pode trabalhar de dia? Posso. Você pode trabalhar de noite? Posso. Isso para mim era um valor, né? Às vezes, escolher entre um cuidador que só podia trabalhar de dia ou aquele que poderia trabalhar dia ou noite,
eu preferia contratar aquele que pudesse, que estava livre, que fosse flexível, porque muitas vezes eu tinha um paciente de dia para poder cuidar, mas às vezes aquele paciente falecia, entrava um outro que era à noite, então para não ter que trocar o cuidador, dispensar, contratar um novo, eu preferia pegar aquele que tinha uma carga horária cheia, onde ele pudesse me dar, tá vendo? Então são questões que é valor muitas vezes para o outro. Então, quanto mais a gente está disposto aí a trabalhar, quanto mais você está aberto para outras mudanças, quanto mais você está disposto a contribuir ali com o outro lado, melhor para você. Mas é claro, tudo dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você também pode contribuir, né? E aí, eu queria trazer para vocês aqui, então, essa planilha, né, que eu vou mostrar aqui no final. Você fica aqui comigo, que eu vou mostrar direitinho como que você pode fazer, preencher os dados dessa planilha para você chegar na sua precificação correta, certinho. Mas eu queria te mostrar o seguinte também, te falar que você tem três possibilidades de contratação do cuidador de idosos. O cuidador de idosos, ele pode trabalhar de três maneiras. A primeira maneira é a maneira usual, que eu acho que todo mundo conhece, que todo mundo fala. Aliás, eu vejo que tem tantas pessoas que ficam loucas com essa contratação, né? Que é a contratação realmente através da CLT. O que é CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. É a carteira assinada. Eu vou mostrar em todas as três modalidades os prós e os contras. Então, fique aqui comigo que eu vou te explicar. Bom, vamos começar pela CLT, porque é a mais usual e as pessoas gostam muito dela, né? Mas eu também vou mostrar para você que há vida além da CLT, né? Existem outras possibilidades. Na CLT, você é contratado com um valor fixo, né? A pessoa vai te contratar e ela vai perguntar para você, vocês vão combinar, tá? Olha, eu pago tanto, né? Na CLT, se for por empresa, não tem muito como você negociar valor, porque eles têm um valor fixo, um teto, né? Um X. Olha, eu pago para o meu cuidador, por exemplo, R$2.000. Ele não tem como a pessoa que paga para a empresa, todos os cuidadores, 2.000, e ela tentar negociar, e você tentar negociar com ela para receber 2.300. Não, a empresa não vai fazer isso. Por que vocês, prestando o mesmo tipo de serviço, prestando o mesmo tipo de atividade, você vai ganhar mais do que o outro, tá vendo? Então, por ser CLT, por ser carteira assinada, registrada, existem também essas outras desvantagens, porque já é uma coisa que já está fixa, né? Principalmente por empresa. Se for em casa, né, a pessoa trabalhando numa casa, sendo contratada numa casa, também é a mesma coisa, porque você tem mais ou menos uma referência de mercado, quanto uma pessoa paga para um cuidador, quanto uma pessoa, né, outro lado, então também tem uma referência. Você pode cobrar mais? Pode. Eu posso pedir um pouco mais? Pode. Mas ele já tem a sua referência. Então, dentro da profissão de cuidador de idosos, eu queria explicar isso para vocês entenderem, até para você saber como se chegou nesse número, né? A profissão de cuidador de idosos, na verdade, ela está em andamento, né? O reconhecimento da profissão está em andamento. A profissão ainda não foi regulamentada. O que é isso? A lei está em tramitação, ainda passando pelo Congresso, pelo Senado. Nós estamos falando aqui em março de 2023. Isso ainda está evoluindo, ainda não chegou às vias de fato para falar assim, ponto, a profissão já foi regulamentada, a categoria de cuidador de idosos, o salário base é X, ele deve ganhar de X a tanto, a carga horária dele só pode trabalhar até tantas horas na semana, as exigências para ser cuidador, ele precisa ser formado sim, assado, tem que ser acima de tal idade, tem que ter essas, sabe assim, quais são os critérios, tem que ter curso, o curso tem que ter tantas horas. Não, ainda não foi regulamentado, as coisas estão caminhando. Então, enquanto ainda não chegou até lá, enquanto a profissão ainda não foi regulamentada, não tem ainda lei que ampara isso aí. Hoje, o cuidador de idosos, se você é registrado na sua carteira como cuidador de idosos, qual lei que vai te amparar? A lei, né, que serve para a PEC das domésticas, das empregadas domésticas. Eu sei que a função é diferente, você não vai fazer função de empregado doméstico, mas a lei que ampara o empregado doméstico hoje, atualmente, é a mesma que ampara o cuidador de idosos. Então, você vai ter todos os direitos que o empregado doméstico tem, né? Vai servir como base ali a PEC das domésticas. Então, 13º, fundo de garantia, se você for mandado embora, né? For dispensado, você vai receber o seu aviso prévio. Tem aquelas coisas que amparam, né, por lei, que te amparam, como, por exemplo, no caso das mulheres, no caso da gravidez, tem a licença maternidade. Então, tem todas essas questões. Então, como eu disse, tem essas vantagens, né, porque você tem esses, paga o seu INSS, né, que vai contribuir futuramente para a sua aposentadoria, tem tudo isso aí. Agora, eu preciso te dizer, né, eu disse para você que eu vou mostrar todas essas possibilidades. Eu não vou te induzir e nem vou te falar, olha, faça isso, faça aquilo, não, porque cada um também
pensa de um jeito, cada um fica confortável de uma forma. Então, eu quero mostrar para vocês essas possibilidades, para que você mesmo chegue à conclusão qual que é melhor para você. Então, por isso que eu estou mostrando aqui as vantagens e as desvantagens. Até porque eu nem sou a pessoa mais indicada aqui para poder falar para você em detalhes, porque eu não sou contador, eu não sou advogada, como eu disse, eu sou uma enfermeira, e eu estou compartilhando com vocês aqui a experiência que eu tive, inclusive, na minha empresa, como que eu vi com os cuidadores. Então, eu oriento sempre vocês a procurar um profissional, um contador, ou um advogado trabalhista, para que ele te oriente melhor. O que eu posso te dizer é que agora é isso, quais são as vantagens e as desvantagens que você tem ao contratar cada uma delas. Então, na CLT, você tem todos os seus direitos, você tem todos esses recursos aí que está te falando, né, que eu falei, de 10º, de fundo de garantia, de licença maternidade, tudo, enfim, carteira assinada, como vocês já conhecem, que é usual aí no mercado. Porém, desvantagens, né, você não tem como negociar valores, como eu disse, né, o valor é aquele que está lá fixo, né, da contratação, ou da empresa, ou dentro das famílias, seja contratação individual, né, a pessoa te contratando, e também a principal é que você, por exemplo, se você sair, você conseguir um outro lugar, se você sair, você precisa de cumprir o seu aviso prévio. Até que o aviso prévio nem é obrigatório, você cumpre se você quiser. Mas eu sempre oriento, sabe, gente, quando você sai do serviço, você para, não quero mais trabalhar aqui, a gente lida com pessoas, então você nunca deve abandonar o seu trabalho, né, e simplesmente deixar uma pessoa na mão. Isso é muito sério, serve inclusive como uma questão de referência para depois. A pessoa às vezes nem te dá referência se você fizer isso. Sempre, em qualquer situação, em qualquer uma dessas 3 modalidades que você estiver trabalhando, quis sair, não quis ficar mais naquele lugar, não estou gostando, não quero ir para outro lugar, não tem problema, dê um tempo, dê alguns dias, uma semana, 10 dias, ou até mesmo um mês, para a pessoa conseguir outra pessoa. A gente não consegue ser um cuidador de confiança rápido, que você treine ele em tão pouco tempo assim no mercado, né? E tá difícil, viu, gente? Eu vou falar, a profissão do futuro hoje é essa mesmo, muita gente procurando e não encontra no mercado. Então, se você é cuidador de idosos, você não tem ideia o tanto que você realmente está nadando de braçada nesse mercado. E se você hoje está desempregado, não está conseguindo trabalho, está ganhando mal, está insatisfeito, tem alguma coisa errada nisso aí. É por isso que eu estou gravando esse vídeo para você, para que você consiga se identificar nessa situação e ver o que você pode melhorar. Então, essa é a questão da CLT, que eu falei, da carteira assinada. Vamos para a segunda modalidade aí, então? A segunda modalidade é quando você é um prestador de serviço. Você não é funcionário, você é um prestador de serviço. Então, é quando a gente diz que você é pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física sou eu, Moraliza. Pessoa física com meu CPF. A pessoa jurídica é quando você cria uma empresa, cria um CNPJ, e aí você presta serviço ali para a instituição ou para a família, seja, né, o que for. E aí, para você ser um CNPJ, você vai constituir o que a gente chama de MEI. O MEI é microempreendedor individual. Então, você vai ser um microempreendedor, microempreendedora. É difícil isso, Monalisa? De jeito nenhum. Quantas e quantas vezes eu falei para o cuidador, abre o MEI, faz isso para você nessa situação que seria interessante, você pode fazer. E a pessoa, não, difícil demais, complicado demais, parece que ele está assim. Nem sei o que, coloca tantas objeções que não é difícil, gente. Hoje até você consegue sentar aí no computador, procurar direitinho, você abre o seu CNPJ na mesma hora, rapidinho. Se você estiver inseguro, não estiver dando conta de fazer, não quiser fazer isso sozinho e achar que precisa da ajuda de alguém, volta a falar, procura um profissional, procure ou um advogado, ou procure um contador, ou até mesmo procure na sua cidade o SEBRAE, que é o órgão específico que vai te orientar nisso aí, e ele vai fazer o seu cadastro, você já amanhã mesmo já está com o seu CNPJ, aliás, na hora, né, você já tem o seu CNPJ e já pode começar a prestar o serviço. Qual que é a diferença? O MEI, você pode, por não ser contratado, né, por não ser uma pessoa que é contratada, que eu digo assim, que não é fichada, né, como dizem no mercado, né, por você não ser aquela pessoa que é funcionário ali da empresa, da instituição, ou seja, do seu empregador, você também não tem os seus direitos, né? Aqueles direitos de carteira assinada. Você não tem férias, você não tem 13º, você não tem o INSS sendo pago, você não tem nada disso. Então, por isso mesmo, você precisa de cobrar um preço mais alto, porque aí você tem que tirar o seu INSS e pagar por fora, você tem que fazer uma reserva para 13º e férias, quando você precisar. Então, exatamente por entender isso, você cobra mais.
Gente, para quem está contratando, vamos pensar para quem está do lado de lá, o contratante, a pessoa que está contratando o cuidador, se ela te paga R$ 1.500 para você hoje ser registrado, né, ser contratado na carteira assinada, ela não gasta, ela não tira do bolso somente R$ 1.500. R$ 1.500 é o que ela te paga, fora isso ela vai te pagar vale transporte, né? Ela paga o seu transporte, ela paga os seus encargos trabalhistas, que são os impostos. Depois ela tem que ter, ela vai pagando, ao concluir um ano aí, ela já tem que te dar férias, né? Ela tem que te dar férias, pagar o seu 13º proporcional ali naquele ano. Então, tudo isso onera muito mais. A pessoa que está te contratando ali, que está registrando a sua carteira, normalmente ela tem um custo de 34% a mais a título dessas outras coisas que eu falei. Então, fica caro para outra pessoa também estar contratando. Por isso que muitas vezes a pessoa que está do outro lado, o contratante, ele vai optar por uma pessoa que é MEI, porque ele sabe assim, tá, tudo bem, eu sei que o cuidador ele vai cobrar como MEI um valor mais alto, né? Um preço mais alto, olha aí. Ele vai cobrar um preço mais alto, mas mesmo assim, eu ainda prefiro assumir esse valor, esse preço, porque eu sei que esse preço ainda vai ficar menor do que se eu tivesse assumindo a registrar a carteira dele, porque eu sei que na hora que ele, se eu não gostar do serviço, é muito mais simples, ele está dispensado, eu também estou dispensado, eu não tenho que pagar acerto trabalhista, sabe aquela coisa toda. Então fica uma coisa muito mais prática, muito mais fácil para os dois lados, para você também, né, e fica bem mais tranquilo. Olha, eu queria deixar para você uma informação, cuidador. Tudo na vida, né, é combinado, a gente precisa combinar. E eu ainda sou daquele tempo ali onde a gente tem que ter palavra. Então, se você sentar com a pessoa, conversar com ela, e se você entender que você quer prestar aquele serviço ali como MEI, não, eu não quero carteira assinada, eu quero MEI, porque às vezes a gente brilha com aquele número maior, né, com aquele preço maior que você está dando. Você tem que entender isso. Como MEI, eu não tenho esses direitos, eu aceitei fazer isso, eu vou fazer dessa forma, estou ganhando mais, claro, mas estou tirando o meu extra aqui para pagar, ou então se você por algum motivo não está tirando, né? E claro que isso não cabe a quem está te contratando, né? A responsabilidade disso. Mas se por algum motivo você escolheu essa segunda opção, como microempreendedor individual, você não tem como depois você cobrar os seus direitos lá atrás, né? Como MEI, você vai fazer um contrato, tem um contrato, por isso que é importante você procurar um advogado para ele te orientar nesse sentido. Você vai ter um contrato dizendo que você é um prestador de serviço e tal. Então, na verdade, você tem um registro, né, formal entre as partes, para você e a pessoa que está te contratando, até para te resguardar com relação à função, para eles não quiserem depois te cobrar de outras funções, até de desvio de função, que não tem nada a ver com cuidador de idosos. E aí, como é que ele faz esse pagamento? Já que não é carteira assinada, como é que ele faz esse pagamento, né? Ele pode fazer um depósito na sua conta, pode fazer a transferência, não tem problema, mas no final do mês você vai emitir uma nota fiscal para esse funcionário, para essa pessoa que está te contratando, para o contratante. Você no final do mês vai ver, eu trabalhei tantos dias, o valor que eu combinei com ele lá, o preço que eu combinei foi X, não sei o que, multiplica e tal, chegou lá no preço final, você emite a nota fiscal, essa emissão de nota fiscal normalmente é no site da prefeitura e no local onde você mora, você precisa saber isso. A pessoa que te ajudar, o local que te ajudar a criar um MEI, vai te orientar, vai falar, olha, como que você vai emitir sua nota fiscal, você entra lá com o seu CNPJ, emite sua nota fiscal, pronto, beleza. Eu pago alguma coisa por ter MEI? Vou mostrar para vocês os valores e você vai entender direitinho, porque na planilha eu vou mostrar um por um. Eu estou dando primeiro aqui um geral para você entender qual que é a diferença de um para o outro. E a terceira opção é você trabalhar como plantonista, vamos dizer assim, você trabalha, não é nem MEI, nem carteira assinada, eu trabalho só por plantão. Sabe aquela doméstica que você, às vezes, contrata na casa, a pessoa está fixa, e ela trabalha todo dia, empregada doméstica, e que ela recebe o salário dela no final do mês. E tem a diarista, né? A diarista, né, que faz a faxina lá por dia, a diarista, ela recebe pelo dia, o nome já diz, é diarista. Então, você trabalhando assim como plantonista, é exatamente assim, você vai dar um plantão só naquele dia. Então, você, por exemplo, ficou sabendo que tem uma pessoa no hospital precisando de cuidador e você vai lá e fala, olha, eu estou disponível, quanto que você cobra aí para você fazer um plantão aqui de 12 horas? Eu fico 7 da manhã às 7 da noite, às 12 horas eu cobro, sei lá, R$200, eu vou chutar aqui, R$200, é o seu preço, beleza, você fez, a pessoa te pagou, tá tudo certo. Combinado? Então, esse aí é o plantonista. Quais são as vantagens? A minha opção, essa vantagem é excelente, essa terceira opção é excelente, porque você pode cobrar mais, sempre é assim, né?
Pensa bem, a diarista ela ganha muito mais do que uma pessoa que trabalha todos os dias. Se ela for computar o valor, é claro, né, o preço por dia. Qual é a desvantagem? Nem sempre você tem trabalho, é uma coisa que é mais incerta, né? Quando tem, quando não tem. Então, isso, às vezes, vai caber mais para aquele cuidador que já tem mais experiência, que já tem mais tempo no mercado, que já tem mais referência, que tem muitas pessoas ali brigando por ele, sabe? Sempre chamando, não sei o que, ele está com a agenda lotada. Aí ele pode cobrar por plantão. Imagina, ele mesmo que ele trabalhasse dia sim, dia não, pegando por plantão e cobrando um valor cheio ali por dia, ele vai ganhar muito mais do que se ele cobrar ali por mês, ou se ele tiver com carteira assinada. Isso aí é com certeza. Ou então, você pode mesclar, às vezes você não está começando ainda, já começou, aliás, às vezes você está começando ainda como cuidador, ainda não tem um nome cheio, ainda está fazendo ainda, não é tão procurado assim, então você quer ter aquela segurança do seu dia ali, se é uma coisa fixa, você pode fazer MEI, e aí uns dias da sua folga você fazer um plantão, né, ou carteira assinada com plantão, você pode conjugar aí essas três modalidades e trabalhar de forma diferente até você chegar nessa, se for também do seu interesse, tá vendo? Por isso que eu falei que eu não vou aqui te induzir, você que vai saber exatamente qual que é o melhor para você. E aí eu queria compartilhar com vocês a planilha, então, para você saber exatamente agora como que eu vou contratar, como que eu vou dar o meu preço de forma que realmente vai ser de uma forma correta, para que eu não tenha prejuízo, sabe? Por quê? Porque às vezes as pessoas elas têm tanto prejuízo que no final do mês ela fala assim, não compensou. Não compensou mesmo. Então, olha só, aqui é a planilha, eu vou compartilhar aqui com vocês, botando meu óculos. Vamos lá, eu queria mostrar para vocês. Então, eu coloquei aqui as variáveis para fazer a composição de preço, tá? Eu diminuí um pouquinho aqui o zoom para vocês entenderem. Aqui eu coloquei CLT mensal, MEI mensal e plantonista, tá bom? Para vocês entenderem aqui das três opções, como eu disse, que são as três modalidades. Bom, na CLT, né, carteira assinada, vamos pensar aqui primeiro, eu vou trabalhar primeiro com essa primeira modalidade, nós vamos fazer uma simulação para você ver qual o valor, tá? No final das contas, quanto que ficaria aqui. Na CLT, ele assumiu, né, a pessoa está te oferecendo aqui um trabalho, né, que você vai trabalhar, é para receber por mês R$1.500, tá aqui. Estão acompanhando aqui comigo? R$1.500. E aí, tem que saber se você quer saber, mas esse valor, esse preço, esse preço que ele está me passando, né? É um número bom, eu posso aceitar esse número? Como que você vai ter essa referência para saber se é um número, se é um preço que se não está cobrando a mais, se não está cobrando a menos? É onde eu queria te mostrar também uma outra coisa, porque você pode usar isso aí para poder fazer uma pesquisa. Existe um site onde você pode fazer essa pesquisa, que ele chama salários.com.br. Nesse site, você vai conseguir, eu vou compartilhar aqui com você, para você entender, você vai conseguir fazer essa pesquisa. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora a minha tela, porque eu vou mostrar para vocês aqui como que você vai procurar dentro do site salários.com.br para você ter uma referência de preço, né? Então, aqui você vai colocar a sua, tá vendo? Aqui é o salário, aqui dentro desse site você consegue saber qual é a referência de lugares onde você trabalha. Por quê? Porque alguns lugares cobram um preço, outro lugar cobra outro. Então, quando você digita lá, cuidador, ele já vem de idosos domiciliares, cuidador de idosos dependentes, tá? Então, eu vou colocar aqui, cuidador de idosos. O estado, eu vou colocar Minas Gerais. A cidade, eu vou colocar aqui Belo Horizonte, para você entender. E aí, vamos lá, enviar informações. Aqui ele já me veio aqui, já me trouxe aqui dentro de Belo Horizonte. Olha aqui, ó, cuidador de idosos, salários em 2023 em Belo Horizonte. Olha que interessante, ele coloca para mim que o cuidador de idosos trabalhando na cidade de Belo Horizonte ganha entre R$ 1.329,45, que é a média do piso salarial, que o mercado paga, e o teto salarial de R$ 1.838, sendo que a média salarial fica em torno de R$ 1.366, tá vendo? Um pouquinho próximo aí do salário mínimo, que o salário mínimo é R$ 1.302. Então, e você já tem uma referência aí, tá vendo? O código de cuidador de idosos lá na carteira assinada, se ela for assinada como cuidador de idosos, é esse aqui, o Código Brasileiro de Ocupação, que é o CBO, é o 5162-10, tá? Então, para as pessoas que são cadastradas, que são admitidas como cuidador de idosos lá, carteira assinada com o código 5162, tem um perfil profissional médio de um trabalhador
Olha que bacana, ele te dá até o histórico, né? De 40 anos, que tem o ensino médio completo, normalmente do sexo feminino, trabalha em torno de 44 horas semanais, tá vendo? Então, bacana isso aqui, vocês virem aqui e consultar isso aqui, tá vendo? Ele te dá até mais ou menos uma ordem de grandeza aqui de valores, um gráfico para você saber mais ou menos aqui por data, tá vendo? Quanto que normalmente o mercado está cobrando. Porque se você for procurar um emprego, quiser trabalhar em algum lugar, a pessoa for te contratar e você ficar em dúvida, falar, será que esse preço está baixo? Será que está alto? Aí você tem como referência você consultar aqui. Vale muito a pena você olhar isso aqui para você saber exatamente se esse realmente é o preço que estão cobrando aí no mercado, tá bom? Agora vamos ver na planilha. Quero contratar na planilha. Vamos ver. Bom, agora você já viu aí dentro do site salários.com.br qual que é o preço normalmente que a sua região aí está pagando, né? Quanto que eles aceitam para pagar um cuidador de idosos. Porque você precisa ter essa referência. Como é que você vai trabalhar, a pessoa vai te dar o preço, você não tem nem ideia se aquilo ali é pouco, se está razoável ou não. Você precisa saber. Por quê? Porque tem algumas variáveis que eu vou mostrar aqui na planilha, que no final das contas, se você for pesar, transporte, não sei o quê, alimentação, dependendo do preço que ela for te pagar, não vai compensar nem você sair de casa. Então, por isso que é importante você saber e ter a referência dentro dos lugares onde você trabalha. Bom, agora você já entrou no site salários.com.br, você já tem uma ordem de grandeza, já sabe quantas pessoas elas pagam aí para cuidadores de idosos, então você tem uma referência. Porque se a pessoa ela for te contratar, ela quer assinar a sua carteira e ela te passa um valor, ela fala, não, eu pago R$1.000. Você não tem ideia se esse R$1.000 é pouco, se é muito, se está razoável, entendeu? Então você precisa de ter essa referência, como eu disse, cada região, cada local paga um valor diferente. Então faça essa pesquisa de mercado e por isso que eu estou te informando esse salário, porque é uma referência boa para você fazer. E aí eu vou te mostrar agora a terceira modalidade, né, que é a modalidade se você estiver trabalhando por conta própria, que eu vou mostrar dentro da planilha, que é mais fácil de te mostrar, até porque ela é a cerejinha do bolo. E eu vou te mostrar para você fazer a comparação entre as três modalidades, como que seria. Então, veja bem, quando você faz a sua composição de custos, né, por isso que eu faço essa orientação, quando você faz a composição de custo, por exemplo, se você tem a carteira assinada, se você está aqui, ó, vamos pegar aqui a primeira coluna que é de CLT, a segunda coluna seria o seu MEI, né, se você tiver como pessoa jurídica, prestador, e aqui o plantonista, que é aquele que é independente, cobra por plantão. Então, vamos lá, a primeira, CLT. Você está com carteira assinada, a pessoa, vocês combinaram um preço de R$1.500. Isso é pouco, Mona Lisa? É muito? Vamos ver? Desses 1.500, como eu disse, vai ser descontado alguns impostos, algumas coisas. Quais são eles? INSS é descontado, qual o valor? É descontado 8% desse valor aqui, ó, combinado. Então, 8% de 1.500, que dá R$120, é descontado no seu salário a título de INSS. É o valor que você está contribuindo todo mês para o seu INSS, né? A sua aposentadoria. 3% de 1.500, né, do valor que foi combinado, aqui nesse caso, né, um exemplo de 1.500, tá, gente? Poderia ser 1.200, poderia ser 2.000, é o preço que você combinou lá quando for registrar você na carteira. Então, nós estamos tendo como base aqui 1.500. No FGTS é 3%, então 3% de 1.500 dá R$45. Então, olha só, desse total de 1.500, já saiu 120 de INSS, 45 de FGTS, e agora vai descontar de você também o seu vale transporte. Por quê? Quando a pessoa trabalha de carteira assinada, é direito seu, o contratante, né, te pagar pelo transporte. Mas ele te paga o transporte, ele te passa o valor total do transporte, né, o vale transporte, mas no seu contra-cheque vem descontando 6% desse transporte. 6% do númerozinho lá que ele te paga. Então, 6% de 1.500, ele está te cobrando aqui, ó. Então, tá no total, tá dando R$90. Então, ele tá debitando do seu salário R$90. Para quem mora longe, muito longe, e às vezes tem uma passagem muito cara. Eu tive funcionários aqui mesmo comigo que moravam em cidades próximas, né, a passagem era muito mais cara, o transporte era muito mais caro. Para o cuidador, né, para ele, compensava, porque a lei diz o seguinte, olha, o contratante vai descontar de você 6% do seu salário, mas ele não pode descontar mais do que 6%. Então, quando o vale transporte era muito alto, né, às vezes dava R$400 de transporte, sério, às vezes dava R$400 de transporte, ele só podia descontar
6% do salário. Às vezes era isso aqui, ó, sabe? Descontava R$ 90. O contratante pagava R$ 900, mas só podia descontar do funcionário 90. Você está entendendo por que muitas vezes o contratante, a empresa, ou seja, quem for, às vezes assusta um pouco para quem mora longe, que tem que pegar 2, 3 conduções por causa disso, porque tudo é custo, né, gente? É difícil às vezes para as pessoas. Então, vamos lá. Estou explicando para vocês aqui que o transporte é descontado aí no seu contra-cheque. A alimentação também é uma coisa que você tem que fazer. Se você dá um plantão de 12 horas, você tem que se alimentar. E tudo isso é combinado, tá, gente? Tudo combinado, não tem regra, é combinado. Por lei, dentro da CLT, a pessoa é obrigada a te fornecer alimento? Lógico que não. Você vai levar a sua marmita, seu lanche, né, alguma coisa assim, ou você, na hora, combina. Dentro da minha empresa, na minha empresa de home care, já estava dentro do contrato que eu tinha com o meu cliente, que ele era obrigado a fornecer um alimento ali para o cuidador. Então, estava ótimo, porque o cuidador não precisava se preocupar com a alimentação, não tinha que comprar lugar nenhum, nem trazer de casa, então ficava bom para ele. Mas se você estiver trabalhando direto, como é que você faz? Então, isso é uma coisa que você pode combinar ali com ele. Olha, eu cobro esse preço aqui, mas eu não quero me preocupar com a alimentação, né? A alimentação vai ser aqui na sua casa, está tudo certo. Gente, tudo que é combinado no final não sai caro, né? Porque você está combinando. Uniforme, às vezes você pensa assim, não estou nem vou pensar em uniforme. Sim, não é bacana você chegar bem apresentado, com uniforme, tudo bacana? Então, você tem que cobrar, tem que colocar no papelzinho lá, gente, que tem que computar aqui na planilha, sim, porque é muito legal, te dá uma credibilidade, você chegar lá bem arrumado. Então, você vai, às vezes, numa Hering, vai numa C&A, sai lá, vai numa loja aí de departamento grande, compra umas blusinhas básicas, branquinha, bege, amarela, do jeito que você quiser, calça também, e usa e deixa só para uniforme, mas tudo isso tem custo. E custo a gente tem que compor, porque senão você, no final, fica no vermelho, né? Ou você simplesmente não vai receber. E aí, no final, você vai ver, né, o total. Olha só, para você que estava cobrando R$ 1.500, quando foi descontar o INSS, fundo de garantia, o transporte, tirou a alimentação, porque essa casa não te fornece alimentação e você tem que almoçar, então você comprava marmitex para levar, tirou R$ 60 o uniforme. É claro que isso não é todo mês, mas um mês que você fizer isso, você tem que computar. No final do mês, quanto que ficou líquido para você? R$ 885. É o que sobrou para você colocar no bolso. Então, você tem que pensar, Natal, R$ 1.500 não é um bom preço para eu dar. Né? Então, aí é você que tem que pesquisar. Vamos para a segunda opção? Se você tiver como MEI, não, eu não quero trabalhar com carteira assinada, como MEI eu já entendi que ele não vai assinar minha carteira, eu não vou ter os benefícios, mas eu vou ter que pagar por fora, então eu tenho que cobrar um pouco mais. Quanto um pouco mais? Vamos ver se 1.800 fica bacana? Coloquei 1.800, né? E aí você vai brincando aqui com a planilha para você ver o que ele te atende, né? Como MEI, qual é o custo para eu ter um MEI para abrir, né? O pagamento do MEI, eu deixei aqui do lado, quanto custa ser MEI? O pagamento do MEI corresponde a 5% do salário. Além disso, você ainda cobra R$ 1, ele ainda te cobra R$ 1 de ICMS, caso o contribuinte seja, né, desse imposto, ou, né, R$ 5 a título de ISS. Então, de cara, 5% do salário, que é o MEI, você paga todo mês, né, um documento que você paga já no valor de R$ 65,10. Isso aqui, você está falando porque é 5% do salário mínimo. Hoje, né, hoje nós estamos falando em março de 2023, o salário mínimo está 1.302, então 5% disso dá R$ 65. Então, hoje, se você for pagar o MEI, se você for MEI, você tem que pagar todo mês R$ 65,10, é uma guia que você emite e você paga no banco para você ter MEI. Tá bom? Agora, qual que é a vantagem disso? Por que eu tenho que pagar esse MEI? Isso aí, vamos dizer, é o seu INSS, aquilo que você está pagando, né? Se tiver algum acidente de trabalho, isso cobre. Se você for mulher e você tiver licença maternidade, você vai ter esse direito, isso aí tudo cobre. Então, vale a pena você pagar, tá? Bom, transporte, você vai combinar com a pessoa, né? Ela não tem obrigação de te pagar, mas você pode falar, olha, eu cobro R$ 1.800 mais o meu transporte. Quanto que é o seu transporte? Aí você coloca lá, R$ 100, 290, eu fiz um valor mais para baixo, para você entender. Inclusive, eu coloquei até o mesmo valor do outro, porque eu estou comparando as 3 modalidades. E a alimentação, a mesma coisa, tá? A alimentação, eu estou colocando aqui R$ 300 de alimentação, que é o que você gasta. E uniforme,
também R$60, porque não tem como você comparar um outro se os três não forem iguais, né? Então, olha só, você combinou R$1.800, você não tem nenhum benefício, não tem direito a nada, não tem festa, 13º, não tem nada, você vai pagar R$65,10, tem R$90 de transporte, vai gastar R$300 de alimentação e os mesmos 60 de uniforme, e no final do mês, olha qual que é o valor que chega para você aqui, R$1.154,90. Então, compare com a carteira assinada de 885. Claro, é mais? É mais. Ah, Mona Lisa, mas o INSS já está lá dentro daquela parcela do mês, 65, mas eu não tenho férias, não tenho 13º, ok. Todo mês eu tenho que guardar um pouquinho para você, no final do ano, como eu disse, você computar isso aí. Então, talvez 1.800 ainda está muito pouco, então você aumenta um pouquinho mais. Então, deixa eu ver, 1.500 se eu tivesse uma carteira assinada. Por mês, eu vou cobrar 2.000, vamos ver se for 2.000. Aí, com os mesmos débitos, já passa para 1.354, o valor né, líquido aqui, tá vendo como que já dá? Então, por isso que você tem que colocar no papel, você não pode chegar no cliente já de cara e falar, quanto que você cobra para poder ficar aqui na... Ah, é tanto, às vezes a pessoa fica preocupada e acha que quer, que vai perder a oportunidade, se ela der aquele preço ali demorado. Não, gente, não é assim. Você fala, olha, eu vou olhar direitinho, vou fazer um orçamento e te passo daqui a pouco, daqui a meia hora, uma hora, o que for, você computa, senta direitinho, joga os dados na planilha e depois você passa o seu preço. E por fim, a terceira oportunidade, né, a terceira modalidade que eu disse aqui agora é se você trabalhar como plantonista, se você fizer os seus plantões. E aí você coloca aqui, eu coloquei, por exemplo, uma modalidade que se eu fizer, eu cobrar, eu dei um exemplo aqui de um plantão de 12 horas, né, que normalmente é um plantão cheio que as pessoas procuram. 12 horas, aí você tem que levar em consideração, normalmente, quanto que se cobra no plantão de 12 horas? Você pode fazer essas pesquisas nos hospitais, lá com os técnicos de enfermagem. Quanto que um cuidador cobra para dar um plantão de 12 horas? Quanto que um técnico de enfermagem cobra? Às vezes você cobra um pouquinho menos, né? Porque eles são técnicos. E aí você vai olhar. Então, eu coloquei um valor bem para baixo, né? Como eu disse, tem alguns lugares que cobram R$300, 250, então você coloca lá, por exemplo, 120, e aí, quantos dias no mês que eu vou trabalhar? Eu coloquei aqui 15, número de dias, 15 vezes, né? Vamos supor que você está trabalhando aí 15 dias, que seja dia sim, dia não, você está pegando um plantão no hospital para trabalhar. Então, se você multiplicar aí as 15 vezes 120, que é o valor do dia, você vai ter aí um valor aí de R$1.800, né? Como você também não tem nenhum desses benefícios, então você não tem esses descontos de INSS, fundo de garantia, de MEI, nada disso, mas você gasta da mesma forma com transporte, alimentação, uniforme, tá bom? E aí tá dando um valor lá de R$1.290, tá vendo? Ah, Mona Lisa, você falou que aqui esse valor aqui ficaria melhor que a cerejinha do bolo. Sim, mas por que esse valor ficou pequeno? Inclusive ficou aqui até menor do que se fosse por mês. Porque tá barato o valor do plantão. Né? Então, R$120, eu chego à conclusão que é um valor muito baixo. Então, se eu arredondar isso para 150, vamos ver, 150, eu já ganho um valor bruto aqui, um preço bruto de 2.250. Já vai para 1.740, você está entendendo? Cobrando R$150 no seu plantão. 1.740 livre. Ah, esses 1.740 eu vou botar no bolso? Não. Esses 1.740 você vai pegar, mas você vai pagar R$90 de transporte, você vai gastar R$300 de alimentação e você vai pagar no mês que você comprar o uniforme R$120 também. Então você tem que pensar nisso. Ah, eu tinha esquecido de falar também que se você como MEI, você vai ter que pagar também um contador, tem que pagar a contabilidade às vezes para te orientar, para abrir o seu MEI. Se todo mês você quiser a ajuda do contador para emitir suas notas fiscais, então já joguei aí também um curso aí com advogado, com o contador, né? Depois, no comecinho, tá, gente? Depois que você aprende a fazer, você nem precisa de ter esse curso, porque aí você faz sozinho. E aí, então, é isso, gente. Você tem essas 3 modalidades e você tem que ver... Olha só, se você pensar assim, ah, tá, então se eu tirar tudo isso, eu, 1.740, ainda assim tá um valor bom, é melhor do que os outros. Claro, e as pessoas que cobram R$200 no plantão? Tem muitos lugares no Brasil que cobram R$200 no plantão. Se você pensar assim, por exemplo, à noite, quem tem carteira assinada ganha um adicional noturno, que é um direito para quem trabalha à noite. Então, não, à noite eu cobro, de dia eu cobro 150, 180, e à noite eu cobro 200. Então, você pondera aqui, ó, se eu cobrar R$200, eu já vou para 2.490. Você entendeu? Então, essa planilha aqui é para você exatamente colocar no papel, pensar, é uma coisa simples, uma modalidade simples que você pode fazer. Lá dentro do curso, lá dentro do cuidador, eu explico isso com mais detalhes.
Eu mostro isso com mais detalhes para que a pessoa consiga entender melhor e saber precificar, até para saber em questão do número de horas, isso eu explico com mais detalhes. Mas isso aqui foi uma aula rápida que eu queria te mostrar para que você não ficasse por trás, não cobrasse o valor errado, porque o seu preço tem que estar dentro de todas essas variáveis, porque senão você realmente vai ter prejuízo. Então, antes de dar o seu preço, entenda o seguinte, você precisa de agregar valor, sim, com certeza, mas você precisa colocar na ponta do lápis todos os seus débitos, todas as coisas que você está levando em consideração que você no final vai ter que pagar, para que depois você não se arrependa, né? Eu acho que você já viu, eu já vi muitas vezes isso, muitos cuidadores que às vezes pegam um trabalho, assumem um compromisso, vai para um lugar, trabalha, e aí às vezes não sabe nem qual o valor, qual o preço que ela tem que dar, porque está tão desesperado querendo ele trabalhar e aí não consegue nem dar um preço melhor. E eu digo para você, tudo isso aí são coisas que eu oriento dentro do curso, inclusive quando você vai fazer a visita a primeira vez para o cliente, para você saber quem você vai cuidar, quais são os passos que você deve fazer, qual que é essa avaliação prévia que você deve fazer, até para você levar isso em consideração. Você concorda comigo que se for um idoso que for mais independente, vamos dizer assim, que é mais fácil de cuidar, você pode cobrar um preço X, mas se for um idoso que já está acamado, que precisa mais da sua atenção, que às vezes se você trabalhar à noite, né? Então, são coisas, são fatores onde eu ensino com detalhes que são variantes que você tem que levar em consideração para colocar o seu preço um pouco mais alto. Então, não se esqueça, cuidador, você deve fazer essa planilha sempre, preencher esses dados para você saber precificar e você ter um valor correto no final, para você saber dar esse preço correto, para que as pessoas enxerguem valor no seu trabalho. Até porque, se você dá um preço muito baixo, muito aquém, você entra numa situação onde as pessoas vão descredibilizar o seu trabalho, vão falar, cobrou tão barato, será? Nossa, até que ela nem é tão boa cuidadora. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, nem cobrar tão alto, né? Nem enfiar a faca, como diz, e nem cobrar tão barato, porque a gente também trabalha, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem as despesas, e a gente entende o lado dos dois lados, o lado de quem realmente paga, que não é fácil, e o lado de quem realmente trabalha e está cobrando por esse serviço, que também não é fácil. Então, eu entendo, como eu fiquei muitos anos trabalhando com isso, eu entendo muito bem os dois lados. O mais importante, gente, olha, um bom negócio é aquele que fica bom para os dois. Então, vocês precisam chegar num acordo, tudo é conversando, chegar num acordo onde as duas coisas ficam bom para os dois, né? O que fica bom para os dois lados. Fica bom para quem está pagando, mas fica bom também para quem está recebendo. E lembre-se disso, aquilo que você fixou, aquilo que você combinou, mantenha. Não tem nada de errado de você se arrepender. Não, eu cobrei R$2.500, sabia que ia ser difícil, mas não esperava que fosse tanto. Lá na frente eu vi que era muito complicado, muito difícil. Você pode voltar atrás, como eu disse, com integridade. Você pode pedir um tempo, um prazo para sair, colocar outra pessoa no lugar. Você não precisa de ficar, você não é obrigado a aceitar nada. As pessoas, eu sei que tem muitas pessoas, muitos contratantes que às vezes exploram a boa vontade do funcionário e querem realmente lesar ali o funcionário. Se ele te combinou com você que ele vai assinar a sua carteira, se a sua modalidade, se você disse, não, para mim é importante, eu quero ter minha carteira assinada, e ele te deu um prazo, se passou aquele prazo, não assinou, cobre, fala, cadê minha carteira? Você falou que ia assinar, cobre, né? Não deixa a coisa ir passando. Eu vejo pessoas, ele falou que ia assinar minha carteira, a pessoa está lá 2 anos, né? E o contratante está lá cozinhando ele em banho-maria, ela vai ficando, vai permitindo. Não faça isso, gente, não faça, não. Se você combinou uma coisa, vamos seguir com aquilo que foi combinado, né? E aí, tudo que fica combinado não sai caro no final. Combinou de ser MEI? Seja MEI, né? Combinou de ser carteira assinada? Seja carteira assinada. Se alguém pisou na bola no meio do caminho, vamos desfazer um negócio, tem mais gente para cuidar aí, bora para frente. Não precisa de criar caso, causar confusão, fazer barraco com ninguém. Tem muita gente para poder trabalhar e a gente não pode perder tempo. O importante é fazer o nosso trabalho de forma lícita, ser honesto, fazer da forma como tem que fazer mesmo, e agregar valor ao seu serviço, porque com certeza você vai ser cotado no mercado e vai ser chamado para trabalhar cada vez mais se você fizer um serviço verdadeiramente profissional, onde as pessoas vão sentir segurança no seu trabalho, tá bom? Esse é o meu recado, fique comigo aqui para as próximas dicas, que eu tenho certeza que você vai ter muito mais orientação aqui lá para frente. E dentro do curso Cuidador, você tem isso mastigadinho, onde você pode aprender a saber a fazer uma precificação final, inclusive saber até o que vale a pena realmente, se é ficar com mais cuidados por dia, ou se você consegue fazer essa miscelânea, você juntar um pouquinho, né, de fixo com plantão, e como fazer isso tudo eu oriento também dentro do curso.
Então é isso, até mais, fique com Deus, até já.